Um bilionário ergue um manuscrito antigo e provoca: te dou toda a minha fortuna se traduzir isso. 5 especialistas tentam e falham, tornando-se alvo de risos e humilhação pública. Então, uma faxineira entra com sua filha de 7 anos e a menina começa a ler o texto com fluência desconcertante. O que ela revela transforma não apenas aquela sala, mas todo o sentido de poder e conhecimento ali presente. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Ricardo Avelar olhava pela janela panorâmica de seu escritório no último andar do edifício que levava seu nome. De lá, podia contemplar toda a Avenida Paulista, o coração financeiro de São Paulo. Aos 52 anos, o empresário paulistano havia construído um império no setor de tecnologia que ultrapassava fronteiras. Sua fortuna era estimada em bilhões, mas nem todo esse dinheiro conseguia satisfazer seu ego inflado. Sobre sua mesa de jacarandá, um objeto estranho repousava dentro de uma caixa de vidro, um manuscrito antigo com páginas amareladas pelo tempo. Ele o recebera 3 meses antes como parte da herança de seu tio-avô, um excêntrico colecionador de antiguidades que passara os últimos anos de vida em expedições pelo mundo. Senhor Avelar, os convidados chegaram, anunciou Débora, sua secretária, pela porta entreaberta. Ricardo ajeitou a gravata de seda italiana e sorriu com desdém. Mande-os entrar e chame a imprensa para o saguão às 2 horas. Vamos transformar isso em um espetáculo. O empresário havia lançado um desafio público que repercutira em todos os meios acadêmicos do país. Oferecia toda a sua fortuna a quem conseguisse traduzir por completo aquele manuscrito enigmático. À primeira vista, parecia uma proposta generosa, mas os que conheciam Ricardo sabiam que havia algo mais. O verdadeiro objetivo nunca fora encontrar uma tradução, mas sim alimentar seu prazer em ver os chamados especialistas falharem publicamente. O contrato que todos os participantes deveriam assinar continha uma cláusula punitiva. Quem aceitasse o desafio e não conseguisse decifrá-lo completamente deveria pagar R$1 milhão a título de compensação pelo tempo desperdiçado. Uma armadilha perfeita, murmurou para si mesmo, tomando um gole de seu uísque de 30 anos. A sala de reuniões foi preenchida por 5 figuras notáveis. O Dr. Cláudio Bezerra, especialista em línguas orientais da USP, a doutora Tatiana Meirelles, referência em idiomas semíticos, o professor Eduardo Valadares, autoridade em sânscrito, a doutora Mariana Costa, dedicada ao estudo de línguas clássicas, e o Dr. Jonas Peixoto, renomado por seu conhecimento em línguas indo-europeias. Ricardo circulou pela sala como um predador estudando suas presas. Senhoras e senhores, agradeço a presença de vocês. Trouxe ao Brasil as maiores mentes linguísticas para um desafio simples: traduzir este manuscrito. Ele apontou para o documento, agora exposto sobre uma mesa central. Obviamente, todos já assinaram os contratos, então sabem o que está em jogo, continuou, com um sorriso nos lábios. Se alguém conseguir, leva tudo o que construí. Se não, bem, vocês leram as cláusulas. Os especialistas se aproximaram do manuscrito, suas expressões mudando gradualmente da confiança inicial para a confusão. A primeira página continha caracteres que pareciam derivar do mandarim clássico, mas na página seguinte, o texto mudava completamente para algo semelhante ao árabe arcaico. Depois surgiam elementos de sânscrito, hebraico antigo e outras línguas que se misturavam em padrões incompreensíveis. Isso não faz sentido, murmurou o Dr. Bezerra, ajustando os óculos. Os caracteres mudam constantemente de estrutura. Ricardo observava com deleite o desconforto crescente. Durante as 2 horas seguintes, cada especialista tentou decifrar pelo menos uma parte do texto, mas todos fracassaram miseravelmente. O manuscrito parecia zombar de seus esforços, recusando-se a revelar qualquer significado coerente. Bem, parece que chegou a hora do nosso evento principal, anunciou Ricardo, checando seu relógio de ouro. Vamos descer para o saguão, onde a imprensa aguarda. Lá cada um de vocês terá a oportunidade de explicar ao Brasil inteiro por que suas credenciais impressionantes não valem absolutamente nada. No enorme saguão do edifício Avelar,
Dezenas de câmeras e jornalistas aguardavam. Sob os holofotes, Ricardo exibiu o manuscrito enigmático e um a um convidou os especialistas a tentar novamente. Cada tentativa frustrada era recebida com comentários sarcásticos do empresário, que não hesitava em ridicularizar décadas de estudo e pesquisa. Dr. Bezerra, 25 anos estudando mandarim e o senhor não consegue ler nem a primeira página? Fascinante. Provocava enquanto as câmeras capturavam o rosto envergonhado do linguista. Doutora Meirelles, talvez a senhora devesse pedir reembolso de seu doutorado em Yale, não acha? A humilhação pública prosseguia, transmitida ao vivo para todo o país. Ricardo estava em seu elemento, saboreando cada momento como se fosse um banquete preparado especialmente para ele. Os especialistas, presos pelo contrato que haviam assinado, suportavam tudo em silêncio, conscientes de que em breve teriam de pagar a multa estipulada. No canto do saguão, quase invisível entre os equipamentos de imprensa, uma mulher de uniforme cinza observava a cena enquanto passava um pano úmido pelo balcão de mármore. Luísa Carvalho, 38 anos, funcionária da equipe de limpeza terceirizada, mantinha os olhos baixos, tentando não chamar atenção. Ao seu lado, uma menina de cabelos cacheados e olhos curiosos observava tudo com interesse. Mamãe, por que aquele homem está falando tão alto? Perguntou Sofia, segurando a mão da mãe. Shh, filha. Temos que terminar logo aqui. A escola suspendeu as aulas hoje, mas não podemos atrapalhar o evento do Sr. Avelar. Sofia assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos no manuscrito que agora o empresário segurava no alto, como um troféu de sua própria superioridade. O espetáculo de humilhação continuava, com Ricardo pedindo silêncio para fazer um anúncio. Senhoras e senhores, como podem ver, nossos ilustres especialistas não conseguiram decifrar uma única linha deste documento. Agora, cada um deles terá que honrar nosso acordo e... Seu discurso foi interrompido por um movimento inesperado. Sofia, soltando-se da mão de sua mãe, havia caminhado até o centro do saguão. Antes que Luísa pudesse alcançá-la, a menina já estava diante de Ricardo Avelar, olhando para o manuscrito com expressão de genuíno interesse. O empresário, irritado pela interrupção, estava prestes a chamar a segurança quando teve uma ideia. Seu sorriso malicioso retornou ainda mais amplo. Que melhor forma de encerrar aquela farsa do que mostrando que nem os maiores especialistas do país, nem uma criança qualquer conseguiriam decifrar o manuscrito. Ora, vejam só, exclamou, inclinando-se para a menina. Parece que temos uma nova concorrente. E você, pequena, acha que pode ler o que nenhum desses doutores conseguiu? Um silêncio desconfortável tomou conta do saguão. Luísa congelou, dividida entre a vergonha e o desespero de ver sua filha exposta àquela situação. Sofia, no entanto, apenas estendeu a mão, como se pedisse para ver o manuscrito de perto. Ricardo, rindo abertamente, entregou o documento à menina. Pois bem, todos nós estamos ansiosos para ver o que você tem a dizer, não é mesmo? As câmeras se viraram para capturar o que parecia ser o ápice da humilhação. O que aconteceria a seguir, no entanto, deixaria todos os presentes em estado de choque absoluto. Sofia segurou o manuscrito com suas pequenas mãos e, para assombro de todos, começou a ler em voz alta, com pronúncia impecável em mandarim clássico. Sua voz infantil, mas firme, ecoava pelo saguão silencioso do edifício Avelar. O conhecimento verdadeiro não pertence aos que o exibem como joia, mas aos que o cultivam como semente. Um silêncio atordoante tomou conta do ambiente. Os jornalistas, antes agitados, permaneceram imóveis, com câmeras ainda gravando, mas sem que ninguém se atrevesse a interromper. Os 5 especialistas trocaram olhares de confusão e incredulidade. Ricardo Avelar, que segundos antes sorria com escárnio, agora tinha os olhos arregalados e a boca entreaberta. Seu rosto passou do vermelho de excitação para o pálido de espanto. Sofia virou a página e, sem hesitar, continuou a leitura agora em árabe arcaico. Aquele que humilha para se elevar, constrói um trono sobre areia movediça. A menina prosseguiu para a 3ª página, mudando fluentemente para sânscrito védico, depois para hebraico bíblico, persa antigo e latim arcaico. Cada palavra era pronunciada com naturalidade, como se estivesse recitando uma cantiga de roda. Luísa Carvalho, a mãe da menina,
permanecia paralisada no canto do saguão, apertando o pano de limpeza em suas mãos trêmulas. Seus olhos, fixos na filha, revelavam uma mistura de orgulho e terror. Foi o Dr. Bezerra quem finalmente quebrou o silêncio, aproximando-se de Sofia com passos hesitantes. "Isso é extraordinário", murmurou, olhando da menina para o manuscrito. "A pronúncia dela é perfeita, absolutamente perfeita." A doutora Meireles se juntou a ele, assentindo com a cabeça. Não apenas a pronúncia, mas a entonação, as pausas, é como se ela estivesse lendo sua língua materna. Ricardo, recuperando-se do choque inicial, arrancou o manuscrito das mãos da menina com um movimento brusco. "Isso é algum tipo de truque. Alguém está manipulando essa criança." Sofia, confusa com a reação violenta, deu alguns passos para trás. "Eu fiz algo errado, senhor." A inocência da pergunta só aumentou a tensão no ambiente. Ricardo, com o rosto contraído de raiva, apontou acusadoramente para Luísa, que já se aproximava para proteger a filha. "Você! Isso é algum tipo de armação, não é? Quem está por trás disso? Quem te pagou para tentar me fazer de idiota?" Luísa abraçou Sofia, colocando-se entre ela e o empresário furioso. "Ninguém nos pagou nada, Sr. Avelar. Por favor, nos desculpe pela interrupção. Vamos embora agora." "Ninguém sai daqui", trovejou Ricardo, fazendo um gesto para os seguranças bloquearem as saídas. "Exijo saber como essa menina conseguiu ler essas línguas. É impossível que uma criança..." "Não é impossível", interrompeu o professor Valadares, ajustando os óculos enquanto examinava Sofia com interesse acadêmico. "Existem casos documentados de crianças com aptidões linguísticas extraordinárias, embora nada nessa escala." A tensão no saguão era palpável. As câmeras continuavam gravando, capturando o que havia se transformado de um espetáculo de humilhação em um evento inexplicável. Os jornalistas começavam a se recuperar do choque e bombardeavam o ambiente com perguntas sobrepostas. "Silêncio!" gritou Ricardo, recuperando parcialmente o controle da situação. Ele se abaixou, colocando-se na altura de Sofia, e tentou suavizar sua expressão, embora seus olhos ainda queimassem de desconfiança. "Como você conseguiu ler isso, menina? Quem te ensinou?" Sofia olhou para a mãe como se pedisse permissão para responder. Diante do leve aceno de Luísa, ela disse com simplicidade: "Eu só li como mamãe me ensinou." Todas as cabeças se viraram para Luísa Carvalho, a funcionária de limpeza em seu uniforme cinza desbotado. Pela primeira vez, as pessoas realmente a olharam, não como parte da mobília, mas como alguém digno de atenção. "A senhora ensinou sua filha a ler mandarim clássico, árabe arcaico, sânscrito e todas essas línguas mortas?" perguntou a doutora Costa, com evidente incredulidade. Luísa respirou fundo, como se reunisse forças para uma confissão difícil. "Sim, entre outras coisas." "Impossível", declarou Ricardo, levantando-se. "Uma faxineira não poderia, a menos que..." Seus olhos se estreitaram com suspeita renovada. "Quem é você, realmente?" Antes que Luísa pudesse responder, o Dr. Peixoto, que havia permanecido quieto observando a cena, deu um passo à frente com expressão de reconhecimento súbito. "Espere um momento", disse ele, estudando atentamente o rosto de Luísa. "Eu acho que... não pode ser." Ele se aproximou mais, ignorando o desconforto evidente da mulher. "Você é Luísa Carvalho, doutora?" "Luísa Carvalho, da Universidade Federal do Rio de Janeiro? A autora de Interconexões Linguísticas em Textos Sagrados da Antiguidade?" Um murmúrio percorreu o saguão. Luísa manteve o olhar firme, embora sua mão apertasse a de Sofia com mais força. "Isso foi há muito tempo", respondeu finalmente, sua voz quase um sussurro. "Mas isso é inacreditável", exclamou o Dr. Peixoto. "Seu trabalho era revolucionário. Você desapareceu da comunidade acadêmica há... 8 anos? Todos achávamos que você tinha... falecido?" completou Luísa com um sorriso amargo. "De certa forma, sim." Ricardo Avelar, percebendo que havia algo muito maior em jogo do que imaginara, fez um gesto para os jornalistas. "Isto agora é um assunto privado. A coletiva está encerrada." Os protestos foram imediatos, mas os seguranças já começavam a escoltar a imprensa para fora do saguão. Em questão de minutos, restavam apenas Ricardo, os 5 especialistas, Luísa e Sofia. "Agora", disse Ricardo com um tom que mesclava autoridade e curiosidade genuína,
Quero saber exatamente quem você é e como sua filha conseguiu ler esse manuscrito. Luísa olhou para Sofia, depois para os especialistas, que a observavam com expressões que variavam da suspeita à admiração. Finalmente, seus olhos encontraram os de Ricardo. Meu nome verdadeiro é Luísa Carvalho Mendes, começou ela, endireitando os ombros com uma dignidade que contrastava com seu uniforme simples. E sim, fui professora e pesquisadora na UFRJ, especializada em linguística comparativa e línguas antigas. Publicava sob o nome de Luísa Carvalho apenas. E como uma acadêmica renomada, acaba como faxineira em meu prédio? Perguntou Ricardo, seu tom agora mais intrigado do que acusatório. Luísa respirou fundo, como se reunisse forças para desenterrar um passado doloroso. Sofia, percebendo a atenção da mãe, apertou sua mão em apoio silencioso. É uma longa história, Sr. Avelar. Uma que envolve traição, calúnia e a destruição sistemática de tudo que eu havia construído. Sua voz, embora baixa, carregava uma firmeza surpreendente. Mas antes de contar minha história, gostaria de saber: o senhor está realmente interessado na verdade, ou apenas em encontrar outra forma de alimentar seu ego? O saguão ficou em silêncio absoluto. Os 5 especialistas, ainda atordoados pela demonstração de Sofia e pela revelação sobre Luísa, aguardavam a reação de Ricardo. O empresário, desacostumado a ser questionado tão diretamente, especialmente por uma funcionária, parecia dividido entre a indignação e uma curiosidade crescente. Finalmente ele fez um gesto em direção aos elevadores privativos. Vamos para meu escritório. Todos vocês, acrescentou, incluindo os especialistas com um movimento da mão. Acredito que temos muito a discutir e prefiro fazê-lo longe de ouvidos curiosos. Enquanto o grupo se dirigia aos elevadores, Sofia olhou para o manuscrito que Ricardo ainda segurava. Posso continuar lendo depois? A história estava ficando interessante. A pergunta inocente provocou um sorriso involuntário no rosto tenso de Ricardo. Veremos, pequena, veremos. As portas do elevador se fecharam, levando aquele grupo improvável ao último andar do edifício Avelar, onde segredos há muito enterrados estavam prestes a vir à tona. O escritório de Ricardo Avelar refletia perfeitamente sua personalidade. Imponente, ostentoso e projetado para intimidar. Obras de arte valiosas adornavam as paredes, enquanto a vista panorâmica de São Paulo servia como pano de fundo para sua mesa monumental de jacarandá. Luísa e Sofia sentaram-se no sofá de couro, enquanto os 5 especialistas ocuparam as cadeiras dispostas em semicírculo. Ricardo permaneceu de pé, suas costas voltadas para a janela, criando um efeito de contraluz que obscurecia parcialmente seu rosto. Estou esperando, doutora Carvalho, disse ele, enfatizando o título acadêmico com um toque de ironia. Como uma pesquisadora de sua estatura termina limpando meu escritório, e como sua filha consegue ler línguas que deixaram perplexos os maiores especialistas do país, Luísa ajeitou Sofia ao seu lado antes de começar. Seus olhos, antes sempre baixos quando na presença de Ricardo, agora o encaravam diretamente. 8 anos atrás, eu era professora titular na UFRJ e pesquisadora visitante em várias universidades internacionais. Meu trabalho sobre interconexões linguísticas em textos sagrados havia recebido reconhecimento mundial e eu acabara de ser convidada para liderar um projeto financiado pela Unesco. Ela fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos crespos presos em um coque simples. Seu marido na época, Eduardo Mendes, também era professor no departamento de linguística, embora com menos destaque. No início, ele parecia orgulhoso das minhas conquistas, mas com o tempo, algo mudou. O ressentimento começou a crescer, especialmente quando fui convidada para o projeto da Unesco, uma posição que ele cobiçava. O Dr. Peixoto interrompeu suavemente. Eduardo Mendes, lembro-me dele. Publicou alguns artigos sobre dialetos indo-europeus, correto? Nunca imaginei que vocês fossem casados. Éramos, confirmou Luísa, com um sorriso triste. Foi ele quem orquestrou minha ruína profissional. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Até Ricardo parecia genuinamente interessado, abandonando sua postura intimidadora para sentar-se na borda de sua mesa. Eduardo não conseguia aceitar que eu o tivesse ultrapassado academicamente.
Primeiro foram pequenas sabotagens, arquivos que desapareciam do meu computador, compromissos importantes que ele esquecia de me avisar. Depois, começou a espalhar rumores nos círculos acadêmicos, insinuando que meu trabalho continha plágio. Luísa respirou fundo, como se o ar na sala tivesse ficado mais pesado. O golpe final veio quando descobri que estava grávida. Eduardo viu ali sua oportunidade perfeita. Manipulou evidências, plantou trechos plagiados em versões preliminares do meu trabalho que estavam em nosso computador compartilhado e convenceu colegas a testemunharem contra mim. Em questão de semanas, eu estava sob investigação formal por má conduta acadêmica. Sofia, percebendo a tristeza na voz da mãe, apoiou a cabeça em seu ombro. Luísa sorriu brevemente para a filha antes de continuar. A investigação foi uma farsa. Eduardo havia cultivado alianças estratégicas com membros do comitê disciplinar. Quando apresentei evidências da manipulação, elas foram misteriosamente perdidas. Minha reputação foi destruída antes mesmo que o veredicto oficial fosse anunciado. A doutora Meirelles, que até então permanecera em silêncio, interveio. Espere, lembro-me desse caso. Foi um escândalo que repercutiu em toda a comunidade acadêmica, mas o nome era diferente. Luísa Mendes, confirmou a doutora Costa. Acusada de plágio extensivo em pesquisas financiadas com recursos públicos. O caso apareceu em todos os jornais universitários. Exatamente, assentiu Luísa. Com minha reputação destruída e grávida de 4 meses, percebi que não havia como lutar contra aquela conspiração. Eduardo havia sido meticuloso, construindo sua armadilha durante anos. Decidi que o melhor era desaparecer. Mas por que não procurou ajuda legal? Perguntou o professor Valadares. Certamente haveria formas de provar sua inocência. Com quais recursos? Rebateu Luísa. Eduardo conseguiu congelar nossas contas conjuntas, alegando que eu poderia usar o dinheiro para fugir da investigação. Meus poucos amigos que acreditavam em mim estavam sendo pressionados a se afastarem. Eu estava sozinha, grávida, e com meu nome manchado em toda a comunidade acadêmica. Ricardo, que ouvira tudo com atenção incomum, inclinou-se para a frente. Então você simplesmente desistiu. Não parece combinar com alguém capaz de ensinar tantas línguas complexas a uma criança. Luísa sorriu pela primeira vez. Um sorriso que misturava tristeza e orgulho. Não, Sr. Avelar, eu não desisti. Apenas mudei de estratégia. Peguei o pouco dinheiro que tinha guardado em uma conta pessoal, adotei meu nome de solteira, Carvalho, e me mudei para Belo Horizonte. Lá Sofia nasceu. Ela acariciou os cabelos da filha com ternura. Sem documentos acadêmicos que pudessem ser verificados, sem levantar suspeitas, sem referências profissionais que não me conectassem ao escândalo, minhas opções de trabalho eram limitadas. Aceitei o que apareceu, faxineira em um condomínio residencial. Quando Sofia completou 2 anos, consegui um emprego melhor em uma empresa de limpeza que atendia escritórios corporativos. Foi assim que cheguei a São Paulo e, eventualmente, ao seu edifício, Sr. Avelar. O Dr. Bezerra, que estivera tomando notas durante todo o relato, levantou a cabeça. Isso explica sua história, doutora Carvalho, mas não esclarece como sua filha adquiriu esse conhecimento extraordinário de línguas antigas. Todos os olhares se voltaram para Sofia, que brincava distraidamente com a barra de seu vestido simples. Durante a gravidez, percebi que meu conhecimento era a única coisa que Eduardo não poderia tirar de mim, explicou Luísa. Decidi então que, independentemente de onde estivéssemos, minha filha teria acesso à educação que eu poderia oferecer. Desde que estava no meu ventre, eu lia em voz alta textos em diversas línguas. Após seu nascimento, continuei a prática. Mamãe conta histórias em línguas diferentes todas as noites, interveio Sofia com naturalidade. É como uma brincadeira. Primeiro ela conta em uma língua, depois eu repito. Depois ela explica o que significa. Os especialistas trocaram olhares impressionados. Ricardo, por sua vez, observava a interação entre mãe e filha com uma expressão que oscilava entre incredulidade e fascinação. Sofia tem o que os linguistas chamam de ouvido absoluto para línguas, continuou Luísa. É raro, mas existe. Combinado com exposição constante desde cedo e uma metodologia adaptada às suas necessidades,
O resultado é o que vocês viram lá embaixo. Incrível, murmurou o Dr. Peixoto. Absolutamente incrível. Ricardo levantou-se abruptamente e caminhou até a caixa de vidro onde o manuscrito agora repousava. Isso ainda não explica como você conhecia este manuscrito específico. É uma peça rara que estava na coleção particular do meu tio-avô. Eu não o conhecia, respondeu Luísa simplesmente. Nunca o vi antes de hoje, mas reconheci imediatamente os estilos caligráficos. É uma compilação de textos filosóficos de diversas tradições antigas, não é? Uma espécie de antologia da sabedoria. Ricardo assentiu lentamente. Meu tio-avô o chamava de o Manuscrito das Verdades. Disse que o adquiriu de um mosteiro no Tibete, mas nunca conseguiu encontrar alguém que pudesse traduzi-lo por completo. Posso terminar de ler? Perguntou Sofia, olhando com curiosidade para o manuscrito. Um silêncio tenso tomou conta da sala. O desafio original de Ricardo pairava no ar. Ele havia prometido toda a sua fortuna a quem conseguisse traduzir o manuscrito. Senhor Avelar, disse Luísa, endireitando-se no sofá. Antes que tome qualquer decisão, gostaria de perguntar: o que pretende fazer com a tradução desse manuscrito? A pergunta pegou Ricardo de surpresa. Era evidente que ele nunca havia considerado realmente o que faria se alguém conseguisse traduzir o documento. Não sei, admitiu com rara honestidade. Talvez publicá-lo se o conteúdo for relevante. E quanto ao seu desafio, interveio a doutora Costa, sua promessa de transferir sua fortuna ao tradutor bem-sucedido, Ricardo olhou para Sofia, uma criança de 7 anos que brincava inocentemente com seu vestido, sem compreender plenamente o que estava em jogo. Eu sempre cumpro minhas promessas, disse ele finalmente, embora seu tom sugerisse que estava reconsiderando a sabedoria de tal promessa. Mas primeiro, preciso ter certeza de que a tradução está correta. Sugiro um teste, propôs o professor Valadares. Deixe que Sofia traduza uma página específica, escolhida aleatoriamente. Cada um de nós verificará os trechos nas línguas que dominamos. Se a tradução for precisa, poderemos prosseguir com o documento completo. Ricardo considerou a proposta por um momento antes de assentir. Parece justo. Ele abriu a caixa de vidro, retirou o manuscrito e o folheou até encontrar uma página que continha escritas em pelo menos 3 idiomas diferentes. Entregou-o a Sofia, que o recebeu com um sorriso entusiasmado. Esta página, disse Ricardo apontando. Pode nos dizer o que está escrito aqui? Sofia estudou o texto por um momento, seus olhos percorrendo os símbolos com uma facilidade desconcertante para alguém tão jovem. Então, com voz clara e firme, começou a traduzir. A verdadeira riqueza não se mede por ouro ou terras, mas pelo conhecimento que liberta e pela compaixão que transforma. Aquele que detém poder sem sabedoria é como um cego conduzindo outros cegos por um caminho de precipícios. À medida que Sofia continuava a tradução, o rosto de Ricardo Avelar mudava sutilmente. A arrogância dava lugar a algo mais complexo. Uma mistura de espanto, respeito e, talvez pela primeira vez em muitos anos, uma genuína humildade. Ao longo das 3 horas seguintes, Sofia traduziu meticulosamente o manuscrito, página por página, sob o olhar atento dos especialistas. Cada um confirmava a precisão das traduções nas línguas que dominava, trocando olhares de admiração à medida que a menina navegava sem esforço entre idiomas que estudiosos levavam décadas para dominar. Ricardo permaneceu em silêncio, absorvendo as palavras que emergiam daquele documento antigo. O manuscrito revelava-se uma obra filosófica profunda, uma compilação de sabedoria de diversas culturas que, surpreendentemente, convergiam para mensagens semelhantes sobre poder, humildade e o verdadeiro valor do conhecimento. Aqueles que usam o poder para diminuir os outros, diminuem primeiramente a si mesmos, traduziu Sofia, de um trecho em latim arcaico. Pois o espírito que se alimenta da humilhação alheia está ele próprio faminto de valor verdadeiro. Ricardo engoliu em seco, reconhecendo-se nas palavras que a menina pronunciava com inocência. Cada frase parecia dirigida diretamente a ele, como se o manuscrito tivesse aguardado séculos por este momento específico. Quando Sofia terminou a última página, um silêncio reverente tomou conta da sala. Foi o Dr. Bezerra quem finalmente falou. Em 40 anos de carreira, nunca presenciei nada semelhante. A tradução está impecável.
cada nuance, cada termo técnico, perfeito. Os outros especialistas concordaram, ainda processando o que haviam testemunhado. Sofia, aparentemente alheia ao impacto de sua façanha, olhou para a mãe com um sorriso satisfeito. Fiz direito, mamãe. Luísa abraçou a filha, os olhos marejados. Perfeitamente, meu amor. Como sempre. Ricardo pigarreou, visivelmente desconfortável. A arrogância que o caracterizava parecia ter sido temporariamente deslocada pela experiência. Bem, disse ele finalmente, parece que temos uma vencedora. Ele caminhou até sua mesa, abriu uma gaveta e retirou um contrato já preparado, o documento que deveria formalizar a transferência de sua fortuna caso alguém vencesse o desafio. Olhou para o papel, depois para Sofia e finalmente para Luísa. Obviamente precisaremos fazer algumas adaptações. Sofia é menor de idade e... Senhor Avelar, interrompeu Luísa com firmeza surpreendente. Antes de prosseguirmos, gostaria de conversar em particular com o senhor. Ricardo pareceu aliviado com a sugestão. Claro. Doutora Costa, poderia levar Sofia e os demais especialistas para a sala de reuniões adjacente? Débora servirá café e refrescos. Quando todos saíram, Ricardo e Luísa se encontraram a sós no vasto escritório. O empresário voltou a sentar-se atrás de sua mesa, tentando recuperar parte da autoridade que sentira escorrer durante as últimas horas. Suponho que queira negociar, disse ele, recuperando um pouco de seu tom habitual. Admito que subestimei você e sua filha, mas ainda sou um homem de negócios. Podemos chegar a um acordo razoável que não envolva toda a minha fortuna. Luísa o estudou por um momento antes de responder. O senhor não entendeu, senhor Avelar. Não estou aqui para negociar uma redução no valor. Estou aqui para garantir que o senhor entenda o que está realmente em jogo. Ela se aproximou da mesa, mantendo o olhar firme. O manuscrito que Sofia acabou de traduzir não é apenas um texto antigo. É uma obra que fala sobre as consequências de nossas escolhas, sobre como o poder sem sabedoria corrompe e como a verdadeira riqueza está no que fazemos pelos outros. Ricardo desviou o olhar, subitamente incapaz de sustentar o de Luísa. Ouvi o suficiente do manuscrito para entender seu conteúdo filosófico, disse ele defensivamente. Mas negócios são negócios. Fiz uma promessa pública e tenho uma reputação a manter. E é exatamente por isso que quero ter certeza de que o senhor compreende as implicações, insistiu Luísa. Esse dinheiro não será meu, nem mesmo de Sofia. Será administrado com um propósito. Ricardo ergueu as sobrancelhas intrigado. Que propósito seria esse? Criar um fundo para apoiar a educação de trabalhadores e seus filhos, estabelecer um programa de reconhecimento e revalidação de diplomas internacionais, ajudar imigrantes e brasileiros cujas formações foram ignoradas ou desvalorizadas. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. Pessoas como eu, senhor Avelar, profissionais qualificados que, por circunstâncias além de seu controle, encontram-se em posições muito abaixo de suas capacidades. Quantos faxineiros, motoristas, atendentes e seguranças em seu prédio têm diplomas universitários que nunca puderam usar? Quantos são médicos, engenheiros, professores em seus países de origem, mas aqui são invisíveis? Ricardo recostou-se em sua cadeira, genuinamente pensativo. Uma proposta nobre, admitiu, mas administrar tal fundo exigiria experiência, contatos, uma estrutura organizacional. Exatamente, concordou Luísa. É por isso que preciso de mais do que apenas o dinheiro. Pela primeira vez desde o início daquela extraordinária tarde, um sorriso de compreensão surgiu no rosto de Ricardo. Você quer usar minha influência, não apenas minha fortuna. Quero uma parceria, corrigiu Luísa. O senhor tem recursos e conexões que levariam anos para serem construídos do zero. Mas eu tenho algo que o senhor não tem. E o que seria? Empatia genuína por aqueles que sofrem as consequências de um sistema que os torna invisíveis. Conhecimento de primeira mão sobre como é ter seu valor reduzido a um uniforme cinza. Ricardo considerou a proposta em silêncio. Ao observar Luísa, não via mais uma simples funcionária de limpeza, mas uma mulher de inteligência formidável e propósito inabalável. Algo dentro dele, talvez influenciado pelas palavras do manuscrito, talvez pelo exemplo de Sofia,
ou talvez por uma reflexão honesta sobre sua própria vida, começou a se transformar. Tenho uma contraproposta, disse finalmente. Transferirei metade da minha fortuna para o fundo que você descreveu. A outra metade permanecerá sob meu controle, mas com um compromisso: transformar o Grupo Avelar em um exemplo de inclusão e valorização de talentos subaproveitados. Luísa o estudou, procurando sinais de manipulação ou falsidade. E como pretende fazer isso? Criando um novo departamento focado exclusivamente em inclusão, educação e inovação social. Quero que você o lidere. A proposta pegou Luísa de surpresa. Eu, como executiva do Grupo Avelar, como diretora de transformação social e humana, especificou Ricardo, com autonomia total, orçamento próprio e acesso direto a mim para qualquer decisão estratégica. Luísa permaneceu em silêncio, processando a oferta. Por que faria isso? Perguntou finalmente. O senhor construiu sua reputação sendo implacável nos negócios. Esta tarde, planejava humilhar publicamente alguns dos maiores intelectuais do país. O que mudou? Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. A São Paulo que se estendia diante dele parecia diferente agora. Não apenas um campo de batalha para suas conquistas empresariais, mas uma cidade de pessoas reais, muitas delas lutando contra obstáculos que nunca precisou enfrentar. Talvez eu esteja cansado do homem que me tornei, admitiu, sua voz mais suave do que Luísa jamais ouvira. Ou talvez, como diz o manuscrito, aquele que se recusa a aprender com a sabedoria que a vida coloca em seu caminho está condenado a repetir os mesmos erros até que sua alma se torne tão dura quanto o ouro que adora. Ele se virou para encará-la. Aceita minha proposta? Luísa respirou fundo. Com 3 condições. Estou ouvindo. Primeiro, autonomia completa nas decisões do departamento. Segundo, autoridade para reformular as políticas internas da empresa, desde contratações até benefícios. Terceiro, ela hesitou brevemente. Meu salário será integralmente doado aos projetos do fundo. Continuarei vivendo como vivo hoje, pelo menos por enquanto. Ricardo não conseguiu conter um sorriso de surpresa. Você é realmente extraordinária, doutora Carvalho. A maioria das pessoas em sua posição exigiria compensação por anos de trabalho invisível. Não estou fazendo isso por mim, respondeu Luísa. Estou fazendo por Sofia e por todos os outros cujos talentos permanecem escondidos nas sombras de preconceitos e sistemas injustos. Ricardo estendeu a mão. Temos um acordo, então. Quando Luísa apertou sua mão, algo se solidificou entre eles. Não amizade ainda, mas respeito mútuo e um compromisso compartilhado com algo maior que ambos. Agora, disse Ricardo voltando à sua mesa, precisamos informar os outros sobre nossa decisão. Já acrescentou com um leve sorriso. Suspeito que terei algumas explicações a dar à imprensa sobre o espetáculo desta tarde. Uma última coisa, Sr. Avelar, disse Luísa, antes que ele abrisse a porta. Sofia não pode se tornar uma atração pública. Ela é uma criança, não um prodígio a ser exibido. Ricardo assentiu, compreendendo. Tem minha palavra. A história que contaremos será sobre transformação e oportunidade, não sobre uma criança fenomenal. Quando retornaram à sala de reuniões, encontraram Sofia encantando os especialistas com sua capacidade de contar a mesma história em 5 idiomas diferentes. Os acadêmicos, antes tão formais, agora sorriam e aplaudiam cada performance da menina. Parece que chegamos a um acordo, anunciou Ricardo, atraindo a atenção de todos. E acredito que nenhum de vocês ficará desapontado com o resultado. Naquela noite, enquanto Sofia dormia em um dos quartos de hóspedes da cobertura de Ricardo, Luísa permaneceu acordada, contemplando a extraordinária reviravolta em sua vida. Em menos de 24 horas, havia passado de funcionária de limpeza invisível a diretora de um departamento com potencial para transformar centenas, talvez milhares de vidas. O manuscrito repousava sobre a mesa ao lado, suas antigas palavras de sabedoria, agora transcritas e traduzidas. Luísa tocou-o suavemente, sentindo o peso da história e do conhecimento sob seus dedos. Obrigada, sussurrou, embora não soubesse exatamente a quem ou a que dirigia sua gratidão.
6 meses se passaram desde aquela tarde extraordinária no edifício Avelar. A transformação na vida de Luísa e Sofia foi tão dramática quanto a mudança que começava a tomar forma no império empresarial de Ricardo Avelar. A primeira semana havia sido um turbilhão. Os advogados de Ricardo trabalharam dia e noite para formalizar os acordos, criar o fundo educacional e estruturar o novo departamento. A imprensa recebeu uma versão cuidadosamente elaborada dos eventos. O empresário Ricardo Avelar, inspirado por um manuscrito antigo traduzido em seu escritório, decidira revolucionar sua abordagem empresarial, trazendo a doutora Luísa Carvalho, uma linguista de renome internacional que trabalhava discretamente em sua empresa, para liderar uma nova iniciativa de transformação social. A verdade completa permaneceu entre os poucos presentes naquela sala. Sofia foi mantida longe dos holofotes, continuando sua educação agora em uma escola particular progressista que acolheu sua excepcionalidade sem transformá-la em espetáculo. Luísa e Sofia mudaram-se para um apartamento modesto, mas confortável, próximo ao novo escritório. Fiel à sua palavra, Luísa recusou-se a adotar um estilo de vida luxuoso, preferindo direcionar recursos para os projetos que começava a desenvolver. Naquela manhã de segunda-feira, Luísa observava a cidade pela janela de seu novo escritório no 28º andar do edifício Avelar. A sala era simples comparada aos padrões executivos. Ela havia insistido nisso, mas funcional e acolhedora, com estantes repletas de livros em diversos idiomas. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. "Entre", disse ela, virando-se para encontrar Débora, a antiga secretária de Ricardo, e agora assistente executiva do Departamento de Transformação Social e Humana. "Bom dia, Dr. Carvalho. O comitê executivo está reunido na sala de conferências. Estão aguardando sua apresentação." Luísa respirou fundo. Este seria um momento crucial. Após meses de pesquisa, entrevistas e análises, apresentaria seu plano abrangente de transformação interna para os principais executivos do Grupo Avelar, muitos dos quais ainda a viam com desconfiança e resistência. "Obrigada, Débora. Estou indo." Ao caminhar pelos corredores que antes percorria com um carrinho de limpeza, Luísa não pôde deixar de notar os olhares mistos que recebia. Alguns de admiração, outros de curiosidade e vários de ressentimento mal disfarçado. A transição de faxineira a diretora executiva havia agitado as estruturas de poder estabelecidas, incomodando aqueles que se beneficiavam do status quo. A sala de conferências estava repleta quando ela entrou. 12 executivos seniores, predominantemente homens de meia-idade em ternos impecáveis, ocupavam a longa mesa de mogno. Na cabeceira, Ricardo Avelar observava a cena com expressão neutra. "Bom dia a todos", cumprimentou Luísa, conectando seu laptop ao projetor. "Agradeço a presença de vocês nesta apresentação crucial para o futuro do Grupo Avelar." Carlos Drummond, o veterano CFO da empresa, não perdeu tempo com sutilezas. "Vamos direto ao ponto, doutora Carvalho. Quanto vai custar esta iniciativa social?" Luísa sorriu, já esperando a abordagem direta. "Excelente pergunta, Sr. Drummond. Permita-me começar por ela." As próximas 2 horas foram uma masterclass em estratégia corporativa com consciência social. Luísa apresentou dados meticulosamente coletados, análises financeiras precisas e estudos de caso internacionais que demonstravam como empresas que implementavam políticas de inclusão genuínas experimentavam aumentos significativos em produtividade, retenção de talentos e imagem pública, traduzindo-se em resultados financeiros surpreendentemente positivos. É uma reformulação estratégica que transformará o capital humano subutilizado em vantagem competitiva. Seu plano era abrangente: programa de identificação e desenvolvimento de talentos internos ocultos, parcerias com universidades para validação de diplomas estrangeiros, revisão completa das políticas de contratação e promoção, criação de um centro de treinamento e capacitação aberto a funcionários de todos os níveis, e implementação de benefícios educacionais extensivos aos familiares dos colaboradores. "O que proponho não é filantropia", explicou ela, projetando gráficos comparativos.
Para a fase inicial, o investimento será de 2,7% do lucro operacional anual, concluiu Luísa. As projeções indicam retorno sobre investimento positivo a partir do 3º ano, com ganhos exponenciais a partir do 5º. Um silêncio pensativo seguiu-se à apresentação. Foi Renata Campos, a única mulher entre os executivos seniores, quem falou primeiro. Impressionante, doutora Carvalho, mas tenho uma preocupação. Nossa estrutura hierárquica atual não comporta essa fluidez que você propõe. Alguns gerentes verão isso como uma ameaça à sua autoridade. Precisamente, concordou Luísa. É por isso que a implementação começará com workshops para liderança, redefinindo o que significa ser um gestor eficaz no século XXI. A autoridade baseada em posição hierárquica está se tornando obsoleta. O futuro pertence aos líderes que sabem identificar e potencializar talentos diversos. Ricardo, que permanecera em silêncio observando as reações, finalmente interveio. Doutor, Carvalho apresentou um plano que, admito, é mais ambicioso e estrategicamente fundamentado do que eu esperava. Não estamos discutindo se vamos implementá-lo. Essa decisão já foi tomada. Estamos aqui para alinhar como cada departamento contribuirá para a sua execução. A declaração de Ricardo gerou um murmúrio tenso ao redor da mesa. Carlos Drummond, visivelmente desconfortável, pigarreou. Ricardo, com todo respeito, este plano vai desestabilizar estruturas que levamos décadas para construir. Nossas métricas de performance, nossos processos de promoção. Estruturas que já não servem ao propósito para o qual foram criadas, interrompeu Ricardo, com uma firmeza que surpreendeu até Luísa. Ou evoluímos ou nos tornamos irrelevantes. A escolha é simples. Após a reunião, enquanto os executivos se retiravam com expressões que variavam do entusiasmo cauteloso à indignação silenciosa, Ricardo pediu que Luísa permanecesse. Impressionante, disse ele quando ficaram a sós. Você conseguiu transformar minha proposta impulsiva em um plano de negócios viável. Metade daquela sala está planejando como sabotá-la, e a outra metade está reconsiderando tudo o que pensava saber sobre gestão corporativa. E o senhor? Perguntou Luísa. Onde se posiciona? Ricardo riu, um som raro e surpreendentemente genuíno. Eu? Estou descobrindo que aprender pode ser mais satisfatório do que sempre ter razão. É refrescante. 3 meses depois, os primeiros resultados começaram a surgir. A implementação não fora sem resistência. 2 diretores seniores pediram demissão, alegando incompatibilidade com a nova filosofia corporativa, e houve sabotagens veladas em várias frentes. Mas à medida que as primeiras histórias de sucesso emergiam, a maré começou a mudar. Jairo Santos, um segurança do turno noturno com mestrado em engenharia eletrônica pela Universidade Federal do Ceará, mas sem oportunidades devido à crise econômica em sua região, foi transferido para o Departamento de Desenvolvimento de Produtos após participar do programa de identificação de talentos. Em 2 semanas, identificou uma falha crítica no sistema de segurança digital que economizou milhões à empresa. Celina Rodrigues, faxineira do refeitório e mãe solo com 3 filhos, revelou SR formada em nutrição no Peru, mas sem recursos para validar seu diploma no Brasil. Após passar pelo programa de revalidação patrocinado pela empresa, assumiu a coordenação do novo projeto de alimentação saudável corporativa, reduzindo o absenteísmo por problemas de saúde em 23% nos primeiros meses. Casos como esses começaram a se multiplicar, atraindo a atenção da mídia nacional e internacional. O modelo Avelar, como foi apelidado, tornou-se tema de artigos em publicações de negócios e palestras em conferências sobre inovação corporativa. Para Luísa, no entanto, o verdadeiro sucesso não estava nos números ou na publicidade, mas nas transformações individuais que testemunhava diariamente. Como na tarde em que encontrou Dona Iracema, uma senhora de 62 anos que trabalhava na limpeza há quase 2 décadas, saindo emocionada de uma aula de informática básica oferecida pelo novo centro de capacitação. Primeira vez na vida que alguém acha que posso aprender algo novo, doutora Luísa, disse a senhora, com lágrimas nos olhos. Meu neto não vai acreditar quando eu mandar uma mensagem para ele pelo computador. Foi nesse clima de transformação
que Luísa decidiu organizar o primeiro Simpósio Internacional de Inclusão e Inovação Social Corporativa. O evento, que seria realizado no auditório principal do edifício Avelar, reuniria especialistas, acadêmicos e empresários de diversos países para discutir práticas e políticas de valorização do capital humano invisibilizado. Um evento desse porte dará legitimidade acadêmica e visibilidade global ao que estamos construindo aqui, explicou Luísa a Ricardo durante uma de suas reuniões semanais. Tenho plena confiança no seu julgamento, respondeu ele, com o novo respeito que caracterizava suas interações. Quero apenas garantir que você será a palestrante principal. É sua visão que está mudando esta empresa e você merece esse reconhecimento. Luísa hesitou. Desde sua saída forçada do mundo acadêmico, havia evitado conscientemente os holofotes. Não estou certa se é prudente me expor tanto, admitiu. Seu passado é parte do que a torna a pessoa ideal para liderar esta transformação, argumentou Ricardo. Além disso, já se passaram 8 anos. Poucos farão a conexão. O que nenhum dos dois poderia prever, no entanto, era que alguém já havia feito exatamente essa conexão. E esse alguém observava de longe, com crescente interesse e apreensão, a surpreendente ressurreição profissional de Luísa Carvalho Mendes. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Eduardo Mendes folheava uma revista de negócios com o rosto pálido e as mãos trêmulas. O artigo de capa, intitulado A Revolução Silenciosa do Grupo Avelar, trazia uma foto de Luísa ao lado de Ricardo em um evento corporativo. Embora o texto a identificasse apenas como doutoria, Luísa Carvalho, linguista e especialista em desenvolvimento humano, Eduardo reconheceu imediatamente a mulher que havia destruído metodicamente 8 anos antes. A mulher cujo sucesso ele não suportara, cujo brilho havia tentado apagar e cujo desaparecimento repentino lhe proporcionara uma vitória amarga e incompleta. Impossível, murmurou ele, estudando a foto com intensidade. Ela desapareceu, ela estava acabada. Seus olhos desceram para o anúncio no final do artigo. Primeiro Simpósio Internacional de Inclusão e Inovação Social Corporativa, com palestra principal da doutora Luísa Carvalho sobre reconhecimento e validação de talentos invisibilizados. Eduardo deixou a revista cair sobre sua mesa, uma decisão tomando forma em sua mente. Depois de todos esses anos, o confronto que nunca ocorrera finalmente aconteceria, e ele precisava estar preparado. O que ele não sabia era que Luísa, por sua vez, não era mais a mulher vulnerável e isolada que ele havia destruído, e que o mundo para o qual ela retornava estava mais disposto a ouvir histórias de injustiça e redenção do que ele poderia imaginar. O Simpósio Internacional de Inclusão e Inovação Social Corporativa transformou o átrio principal do edifício Avelar em um centro de debates vibrante. Delegações de 15 países, representantes de mais de 30 grandes empresas brasileiras e dezenas de acadêmicos ocupavam o espaço elegantemente decorado para a ocasião. Banners digitais exibiam histórias de sucesso do programa, com depoimentos emocionantes de funcionários cuja vida havia sido transformada nos últimos meses. Nos bastidores, Luísa ajustava os últimos detalhes de sua apresentação. Sofia, agora com quase 8 anos, ajudava a mãe, organizando as notas com uma seriedade que fazia os assistentes sorrirem. "Está nervosa, mamãe?" perguntou a menina, ajeitando o colar de âmbar que Luísa usava, um presente de Ricardo para a ocasião. "Um pouco", admitiu Luísa, sorrindo para a filha. "Faz muito tempo desde a última vez que falei para um auditório cheio. Você vai ser incrível", afirmou Sofia com a confiança absoluta que só as crianças possuem. Sempre é. Ricardo apareceu na porta do camarim improvisado, elegante em seu terno azul marinho. Nos últimos meses, uma transformação sutil havia ocorrido no empresário, não apenas em suas políticas corporativas, mas em seu semblante. O cinismo dera lugar a uma expressão mais reflexiva. A arrogância fora substituída por uma confiança mais calma e genuína. 5 minutos, doutora Carvalho, anunciou ele com um sorriso encorajador. Casa cheia. O governador acaba de chegar e temos jornalistas de pelo menos 7 países. Luísa assentiu, sentindo o peso do momento. Não era apenas uma palestra.
Era sua reentrada oficial no mundo acadêmico e profissional que havia sido forçada a abandonar. Estou pronta, disse mais para si mesma do que para Ricardo. Quando Luísa subiu ao palco, o auditório irrompeu em aplausos. Sua figura elegante, mas despretensiosamente vestida em um conjunto azul petróleo, contrastava com a ostentação típica dos eventos corporativos. Ela aguardou que o público se acalmasse antes de começar. Bom dia a todos. Meu nome é Luísa Carvalho e minha jornada até este palco foi inusitada. Sua voz, firme e melodiosa, cativou imediatamente a audiência. Durante a hora seguinte, Luísa conduziu os presentes por uma análise profunda do desperdício de capital humano nas estruturas corporativas tradicionais, intercalando dados precisos com histórias pessoais comoventes dos funcionários que haviam sido redescobertos pelo programa. O verdadeiro custo da invisibilidade não pode ser calculado em planilhas, declarou ela, projetando um gráfico complexo. Quando negamos a uma pessoa a oportunidade de contribuir com todo o seu potencial, não estamos apenas desperdiçando talento, estamos cometendo uma violência silenciosa contra sua dignidade. Na terceira fileira, um homem de meia idade com cabelos grisalhos nas têmporas observava a apresentação com intensidade perturbadora. Eduardo Mendes havia conseguido um convite através de contatos acadêmicos, alegando interesse profissional no programa. Durante toda a palestra, seus olhos não deixaram o rosto de Luísa, estudando cada gesto, cada expressão, como se buscasse nela vestígios da mulher que havia destruído. Nossa pesquisa interna revelou que 32% dos funcionários, em funções operacionais básicas, possuíam formação superior completa ou parcial, continuou Luísa, inconsciente da presença do ex-marido. Destes, 47% haviam abandonado carreiras promissoras devido a crises econômicas, problemas familiares ou, o mais preocupante, por terem sido vítimas de estruturas excludentes dentro de suas áreas de formação. Eduardo remexeu-se na cadeira, desconfortável. As palavras, embora não dirigidas especificamente a ele, pareciam perfurar a armadura de autojustificações que construíra ao longo dos anos. Ao final da apresentação, Luísa recebeu uma ovação de pé. Ricardo Avelar juntou-se a ela no palco para a sessão de perguntas e respostas. Foi durante essa interação que Eduardo viu sua oportunidade. Tenho uma pergunta, disse ele, levantando-se quando o microfone chegou até ele. Sua voz, embora controlada, carregava uma tensão que alguns na plateia perceberam imediatamente. No palco, Luísa congelou. 8 anos haviam se passado, mas aquela voz era inconfundível. Havia povoado tanto seus sonhos quanto seus pesadelos. Seus olhos encontraram os de Eduardo, e por um momento fugaz, todo o auditório pareceu desaparecer. Professor Eduardo Mendes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, apresentou-se ele, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Doutora Carvalho, sua apresentação foi esclarecedora, mas tenho uma dúvida. Como podemos garantir que profissionais que alegam possuir certas qualificações não estejam, na verdade, falsificando credenciais para obter posições às quais não têm direito? A pergunta, aparentemente técnica, carregava uma ameaça velada que apenas Luísa poderia compreender plenamente. Um silêncio tenso se estabeleceu no auditório. Ricardo, percebendo a mudança súbita na postura de Luísa, aproximou-se sutilmente, como que oferecendo apoio silencioso. Mas Luísa já havia recuperado sua compostura. 8 anos de reconstrução silenciosa de si mesma não seriam abalados por um ataque covarde. Excelente pergunta, professor Mendes, respondeu ela, com voz clara e firme. Nossa abordagem é multifacetada. Primeiro, estabelecemos parcerias com instituições educacionais para verificação direta de credenciais. Segundo, implementamos avaliações práticas que permitem demonstração de competências independentemente de documentação formal. E terceiro, talvez o mais importante, criamos um ambiente onde o mérito é constantemente reavaliado através de resultados concretos, não de títulos emoldurados na parede. Ela fez uma pausa calculada antes de continuar. Afinal, como bem sabemos no meio acadêmico, títulos podem ser obtidos por diversos meios,
nem todos éticos. O verdadeiro teste está na capacidade de contribuir genuinamente para o avanço do conhecimento e o bem-estar coletivo, não é mesmo, professor? Um murmúrio de aprovação percorreu o auditório. Eduardo, percebendo que seu ataque havia sido habilmente neutralizado e até mesmo voltado contra ele, sentou-se rigidamente. Seus olhos, no entanto, comunicavam que aquele confronto estava longe de terminar. O restante da sessão transcorreu sem incidentes, mas Luísa estava agora dolorosamente consciente da presença de Eduardo. Quando o evento foi oficialmente encerrado e os participantes se dirigiram ao coquetel no terraço, ela aproveitou um momento para se retirar a uma sala adjacente, precisando de alguns minutos para processar o choque do reencontro. Você continua eloquente como sempre, Luísa, disse uma voz atrás dela. Eduardo havia-a seguido, evitando os seguranças no processo. Luísa virou-se lentamente. De perto, podia ver como os anos haviam sido menos generosos com ele. Rugas profundas marcavam seu rosto, e seus olhos carregavam uma amargura que não estava presente antes. "O que você quer, Eduardo?" perguntou ela, mantendo a voz baixa e controlada. "Conversar apenas", respondeu ele, com um sorriso que não disfarçava sua hostilidade. "É o mínimo que você me deve depois de desaparecer levando minha filha." "Sua filha?", repetiu Luísa incrédula. "Você nunca quis Sofia. Você a via como um obstáculo à sua carreira, um inconveniente. Não ouse agora reivindicar direitos paternais que nunca exerceu." Eduardo deu um passo à frente, sua postura sutilmente ameaçadora. "As coisas não precisavam ter sido daquele jeito, Luísa. Se você tivesse apenas aceitado o seu lugar, reconhecido seus limites." "Meus limites?" Luísa riu, um som desprovido de humor. "Meu limite era suportar ver meu trabalho ser sabotado por um homem inseguro que não conseguia tolerar o sucesso da própria esposa." "Você não entende", sibilou Eduardo, sua fachada civilizada começando a desmoronar. "Eu construí aquele departamento. Dediquei minha vida àquele campo. E então você surge com suas teorias revolucionárias e sua capacidade irritante de fazer todos te adorarem. Você estava me apagando, me tornando irrelevante no mundo que eu construí." A confissão crua em seu narcisismo deixou Luísa momentaneamente sem palavras. Mesmo após todos esses anos, parte dela ainda esperava algum remorso, algum reconhecimento do dano causado. Em vez disso, encontrava apenas autocomiseração e justificativas distorcidas. "Você não destruiu apenas minha carreira, Eduardo", disse ela finalmente, sua voz quase um sussurro. "Você tentou destruir minha essência, minha confiança em mim mesma, mas falhou." "Falei?" Ele riu, amargo. "Olhe para você. Escondida por anos, usando seu nome de solteira, trabalhando como faxineira. E agora, o que é isso? Uma tentativa patética de retornar à relevância sob a proteção de um bilionário excêntrico? Quanto tempo até ele se cansar de seu projeto de caridade, Luísa?" Antes que Luísa pudesse responder, a porta da sala se abriu. Ricardo Avelar entrou, seguido por Dr. Peixoto, um dos especialistas que havia testemunhado a leitura de Sofia meses atrás e agora trabalhava como consultor para o programa. "Está tudo bem, doutora Carvalho?" perguntou Ricardo, seus olhos fixos em Eduardo, com uma frieza calculada. "Perfeitamente bem", respondeu Luísa, recuperando sua compostura. O professor Mendes estava apenas se retirando. Eduardo olhou do empresário para Luísa, então para o Dr. Peixoto, que o observava com evidente desaprovação. Percebendo-se em desvantagem, forçou um sorriso conciliatório. "Claro, não queria tomar mais tempo da ilustre palestrante, mas nossa conversa não terminou, Luísa. Temos muito a esclarecer." Quando ele saiu, um silêncio pesado tomou conta da sala. Foi o Dr. Peixoto quem finalmente falou. "Então era verdade. Sempre suspeitei que as acusações contra você fossem fabricadas, mas nunca imaginei que viessem de seu próprio marido." Luísa assentiu, exausta. A traição mais eficaz sempre vem de quem conhece suas vulnerabilidades mais profundas. Ricardo, observando a interação, parecia pensativo. "Ele representa uma ameaça ao nosso trabalho?" "Não ao trabalho", respondeu Luísa, após um momento de reflexão.
mas possivelmente a minha reputação reconstruída. Eduardo ainda tem conexões na academia e agora sabe exatamente onde me encontrar. Então o enfrentaremos, declarou Ricardo, com a determinação pragmática de quem passou a vida superando obstáculos. Em seus próprios termos, se necessário. Luísa olhou para ele, surpresa com a veemência de seu apoio. Não quero transformar isso em uma guerra pública, Ricardo. Sofia estaria no meio do fogo cruzado. Nem toda batalha precisa ser travada publicamente, respondeu Ricardo, com um olhar significativo. Algumas das mais importantes são vencidas nos bastidores, com preparação cuidadosa e timing perfeito. No terraço, o coquetel continuava com dezenas de pessoas discutindo animadamente as ideias apresentadas no simpósio. Ninguém notou quando Eduardo Mendes saiu apressadamente do edifício, nem viram seu rosto contorcido por uma mistura tóxica de raiva e determinação. O que ele não sabia era que, ao contrário de 8 anos atrás, Luísa não estava mais sozinha e vulnerável, e que a batalha que planejava já havia começado, embora não nos termos que ele imaginava. Naquela noite, enquanto Sofia dormia pacificamente, Luísa sentou-se em seu escritório doméstico, contemplando um cofre digital que não abrira em anos. Ali estavam guardadas as provas que Eduardo acreditava terem sido destruídas: e-mails, gravações, documentos originais que comprovavam sua inocência e a conspiração orquestrada contra ela. Provas que mantivera não por vingança, mas como uma âncora para sua própria sanidade durante os anos mais difíceis, uma confirmação tangível de que a verdade que conhecia era real, mesmo quando o mundo inteiro parecia acreditar no contrário. Chegou a hora? Perguntou ela ao silêncio da noite, seus dedos pairando sobre o teclado. Do outro lado da cidade, em seu apartamento de professor sênior, Eduardo Mendes digitava furiosamente em seu computador, preparando o que imaginava ser seu contra-ataque preemptivo. Seu plano era simples: ressuscitar o escândalo, reforçar as acusações originais, destruir a credibilidade recém-estabelecida de Luísa antes que ela pudesse consolidar sua nova posição. O que ele não podia prever era que seu movimento já era esperado, e que, desta vez, seria ele quem enfrentaria as consequências de uma vida construída sobre mentiras cuidadosamente elaboradas. 3 dias após o simpósio, Eduardo Mendes publicou um artigo devastador em um blog acadêmico influente, intitulado Fraudes Acadêmicas e Segundas Chances: o perigo da reabilitação sem arrependimento. O texto resgatava detalhadamente o caso de plágio que havia destruído a carreira de Luísa 8 anos antes, conectando-o explicitamente à sua nova posição no Grupo Avelar. É profundamente preocupante ver uma instituição do porte do Grupo Avelar legitimando alguém cuja contribuição acadêmica foi construída sobre falsificações e apropriações indevidas, escreveu ele. Enquanto acredito em segundas chances, estas devem vir após reconhecimento do erro e reparação adequada, elementos ausentes neste caso particular. O artigo rapidamente viralizou nos círculos acadêmicos e empresariais, sendo replicado em portais de notícias e discutido em programas especializados. A imprensa, sempre ávida por escândalos envolvendo figuras em ascensão, transformou a acusação em manchete. No edifício Avelar, Luísa foi surpreendida por uma avalanche de ligações e mensagens de jornalistas pedindo seu posicionamento. Ricardo convocou uma reunião de emergência com sua equipe de comunicação e advogados. Isso é exatamente o que eu temia, disse Luísa, observando as notificações que não paravam de chegar em seu celular. Eduardo sempre foi meticuloso em suas destruições. Ricardo, que nos últimos meses havia desenvolvido um respeito genuíno por Luísa, mostrava-se surpreendentemente calmo. O timing dele é previsível, observou, a atacar logo após sua exposição pública máxima, quando todas as atenções estavam voltadas para você e o programa. É quase amador em sua obviedade. Luísa o encarou, intrigada com sua tranquilidade. Você esperava isso? Digamos que aprendi com você a valorizar a preparação cuidadosa, respondeu Ricardo, com um meio sorriso, e que tenho recursos que seu ex-marido nem imagina. Naquela mesma tarde, Ricardo convocou uma coletiva de imprensa. Os especuladores esperavam um desmentido veemente, ou pior, o anúncio do afastamento de Luísa.
Em vez disso, encontraram um Ricardo Avelar sereno e uma Luísa Carvalho composta, lado a lado diante das câmeras. Agradeço a presença de todos em tão curto aviso, começou Ricardo. Como vocês sabem, acusações sérias foram feitas contra a doutora Carvalho, diretora de nosso Departamento de Transformação Social e Humana. Acusações que, devo acrescentar, não são novas, são as mesmas de 8 anos atrás, apenas reembaladas para consumo atual. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala. O Grupo Avelar não contrata pessoas sem verificar minuciosamente seus antecedentes. Quando trouxemos a doutora Carvalho para nossa equipe executiva, estávamos plenamente cientes de seu histórico. Tanto o público quanto aquele que não chegou ao conhecimento geral. Um murmúrio correu pela sala. Luísa, embora tensa, mantinha a postura erguida. Hoje não estamos aqui para nos defender de acusações, mas para apresentar fatos. A doutora Carvalho preparou um documento completo que será distribuído a todos vocês, contendo evidências irrefutáveis da conspiração acadêmica orquestrada contra ela. Ricardo fez um gesto e assistentes começaram a distribuir pastas aos jornalistas presentes. O que vocês têm em mãos são cópias de e-mails, gravações transcritas e documentos originais que a doutora Carvalho manteve em segurança todos esses anos. Material que comprova não apenas sua inocência, mas a extensão da campanha deliberada para destruir sua reputação. Os jornalistas começaram a folhear o material, expressões de surpresa surgindo em seus rostos à medida que absorviam o conteúdo. Adicionalmente, continuou Ricardo, nos últimos 3 meses, contratamos uma equipe independente de investigação forense digital que recuperou arquivos supostamente perdidos durante a investigação original, incluindo as versões não adulteradas dos trabalhos da doutora Carvalho, que foram falsamente apresentados como contendo plágio. Um silêncio atônito tomou conta da sala. Ricardo cedeu então o microfone a Luísa, que avançou com dignidade serena. Por 8 anos carreguei estas provas comigo, começou ela, sua voz firme. Não para um dia me vingar, mas como lembrança de que a verdade, mesmo quando temporariamente obscurecida, permanece verdade. Não busco punição para aqueles que orquestraram minha ruína profissional. Busco apenas restaurar o registro histórico e continuar o trabalho que agora encontrou novo propósito. Ela fez uma pausa, respirando fundo. As acusações contra mim foram fabricadas por alguém que não conseguiu suportar meu sucesso profissional. Meu então marido, professor Eduardo Mendes, que se sentiu ameaçado quando minha carreira eclipsou a dele. Como mulher na academia, enfrentei o que muitas enfrentam. A suposição de que nosso lugar é sempre um passo atrás de nossos colegas homens, especialmente se forem nossos cônjuges. Nos dias que se seguiram, a história ganhou proporções nacionais. Eduardo, confrontado por jornalistas com as evidências agora públicas, tentou desqualificá-las como falsificações, mas sua defesa rapidamente desmoronou quando ex-colegas, incentivados pela coragem de Luísa, começaram a se manifestar com suas próprias histórias sobre a campanha de difamação que haviam testemunhado. Uma semana depois, a Universidade Federal do Rio de Janeiro anunciou a abertura de uma investigação formal sobre o caso, suspendendo Eduardo de suas funções enquanto o processo transcorria. O blog acadêmico que publicara seu artigo difamatório retratou-se completamente, publicando um pedido de desculpas formal a Luísa. No auge da tempestade midiática, quando todos esperavam que Luísa exigisse punições severas, ela surpreendeu a todos com um comunicado inesperado. Não busco a destruição profissional do professor Mendes, assim como ele buscou a minha. O ciclo de retaliação apenas perpetua o dano. Em vez disso, convido-o a participar como aluno de nosso novo programa de ética e responsabilidade profissional no Grupo Avelar, onde poderá refletir sobre o impacto de suas ações e, talvez, encontrar um caminho para a reparação genuína. A proposta, amplamente divulgada, deixou Eduardo sem resposta. Confrontado com uma generosidade que não compreendia, ele se recolheu ao silêncio, enquanto sua reputação profissional desmoronava sob o peso das evidências e testemunhos. 2 semanas após a explosão do escândalo, o interesse da mídia começava a diminuir,
e o foco voltava-se para os resultados concretos do programa de Luísa no Grupo Avelar. Novas histórias de transformação emergiam diariamente, e empresas de todo o país começavam a implementar versões adaptadas do modelo Avelar. Em seu escritório, Luísa recebia os números mais recentes: produtividade aumentada em 27%, rotatividade reduzida em 43% e, surpreendentemente para os céticos, lucros operacionais crescendo consistentemente. O modelo estava provando ser não apenas eticamente correto, mas economicamente viável. Como você se sente? Perguntou Ricardo, observando-a analisar os relatórios. Depois de tudo isso, Luísa refletiu por um momento. Livre, respondeu finalmente, como se tivesse depositado um fardo que carreguei por tanto tempo que havia esquecido seu peso. Ricardo assentiu, compreensivo. E quanto a Eduardo, você realmente acredita que ele aceitará sua oferta de redenção? Provavelmente não, admitiu Luísa. Mas a oferta em si era importante, não para ele, mas para mim. Para mostrar a Sofia que não permitimos que a amargura defina nossas ações, mesmo quando justificada. Ricardo sorriu impressionado mais uma vez com a profundidade de caráter daquela mulher extraordinária. Falando em Sofia, como ela está lidando com tudo isso? Surpreendentemente bem. Ela sempre soube partes da história, apropriadas para sua idade. Agora está orgulhosa de ver sua mãe ajudando outras pessoas como nós, como ela diz. Um mês depois, o Grupo Avelar realizou uma cerimônia que reuniu todos os funcionários, dos executivos aos serventes de limpeza, no átrio principal do edifício. O evento, transmitido ao vivo para filiais em todo o país, celebrava os resultados do primeiro ano do Departamento de Transformação Social e Humana. No palco, Ricardo Avelar parecia uma pessoa diferente daquele empresário arrogante que um ano antes havia planejado um espetáculo de humilhação pública. Seu discurso, sincero e desprovido da ostentação habitual, surpreendeu até mesmo seus colaboradores mais próximos. Há um ano, eu acreditava que meu maior legado seria minha fortuna, admitiu ele, olhando para o mar de rostos atentos. Hoje sei que seria o legado mais pobre que poderia deixar. Graças a uma criança de 7 anos e sua mãe extraordinária, aprendi que o verdadeiro valor não está nos edifícios que construímos ou nas contas que acumulamos, mas nas vidas que tocamos e nas oportunidades que criamos. Ele fez um gesto em direção à primeira fileira, onde Luísa e Sofia observavam emocionadas. Quero anunciar hoje a criação da Fundação Avelar Carvalho, que levará o modelo que desenvolvemos aqui para empresas em todo o Brasil, com foco especial em regiões economicamente desfavorecidas. A fundação será financiada com 30% dos lucros anuais do grupo, e sua missão será identificar e desenvolver talentos invisibilizados, transformando vidas como as que vocês viram nos vídeos apresentados hoje. Os aplausos foram estrondosos. Luísa, com Sofia ao seu lado, sentia uma emoção quase indescritível, não apenas pela validação pública de seu trabalho, mas pela transformação genuína que testemunhara em Ricardo e em tantos outros ao longo daquele ano extraordinário. Quando ela subiu ao palco a convite de Ricardo, a ovação durou vários minutos. Aguardando que o público se acalmasse, Luísa finalmente falou. Um manuscrito antigo que Sofia traduziu há um ano dizia: a verdadeira sabedoria não vive nos tronos dourados, mas nos corações que não têm medo de aprender e ensinar. O homem mais pobre é aquele que não consegue ver grandeza em quem está ao seu lado. Ela olhou para a plateia diversificada. Executivos internos caros ao lado de pessoal de manutenção, especialistas em tecnologia, conversando animadamente com funcionários da limpeza, todos agora unidos por um propósito comum. Este é apenas o começo, continuou ela. O verdadeiro trabalho de transformação não é algo que possamos concluir e celebrar como finalizado. É um compromisso contínuo com a ideia revolucionária de que cada pessoa merece ser vista em sua totalidade, valorizada por seus talentos únicos e apoiada em sua jornada de crescimento. Enquanto falava, Luísa avistou na última fileira uma figura familiar. Eduardo Mendes, mais magro e visivelmente abatido, observava a cerimônia discretamente. Seus olhares se cruzaram brevemente, e Luísa percebeu algo que nunca esperara ver.
Um aceno quase imperceptível de reconhecimento, não de arrependimento completo, talvez, mas de admissão silenciosa da verdade que ele havia tentado por tanto tempo distorcer. A jornada de cura, compreendeu Luísa naquele momento, tinha muitas formas e ritmos diferentes. A sua própria havia chegado a um ponto de resolução que jamais imaginara possível um ano antes, quando limpava aquele mesmo piso com um pano úmido, invisível para todos ao redor. 6 meses depois, a Fundação Avelar Carvalho já operava em 5 estados brasileiros, transformando empresas e vidas. Sofia, agora estudando em um programa especializado que respeitava sua excepcionalidade, sem isolá-la de experiências típicas da infância, florescia tanto academicamente quanto socialmente. Numa tarde de domingo, mãe e filha caminhavam pelo Parque Ibirapuera, saboreando sorvetes e conversando sobre o futuro. "Mamãe", perguntou Sofia, com a curiosidade filosófica que sempre a caracterizara, "você acha que as pessoas podem realmente mudar? Como o tio Ricardo?" Luísa sorriu, refletindo sobre a pergunta. "Acredito que sim, querida. Algumas precisam de um manuscrito antigo e uma menina especial para enxergar o que sempre esteve ali, apenas esperando para emergir." Sofia assentiu, satisfeita com a resposta. Juntas, continuaram seu passeio sob o sol dourado da tarde. 2 figuras que um dia foram invisíveis e agora brilhavam com luz própria, iluminando o caminho para tantos outros que ainda aguardavam sua chance de serem verdadeiramente vistos.